Senhor, aleluia, Ele tem poder para trocar todas as circunstâncias, aleluia. O coro que nós vamos cantar agora fala-nos que o Redentor, Ele vive e vive para sempre, amém. E o Redentor significa que é aquele que liberta, aquele que resgata e traz de volta alguém escravizado. Então vamos confiar no Senhor, porque o nosso Redentor, Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Ficar sentados, por favor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã. Amém. Fazendo uma leitura bíblica. Amém.
Vamos abrir em Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26. Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é que este desperdício? Pois que este unguento podia vender-se por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterro. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Hoje lembramos, na forma social, política, o Dia da Mulher, mas também olhando para a palavra de Deus, lembramos que as mulheres tiveram um grande impacto no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda hoje, no mundo ocidental particularmente, as igrejas são maioritariamente compostas por mulheres que têm tido também uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembrando que a falta de tacto dos discípulos em relação à sua ação de adoração é que esta mulher vem com algo precioso para ela. Possivelmente, alguns comentadores dizem que talvez este unguento fosse usado para o seu casamento ou uma cerimônia de alto valor, mas ela vem e entrega ao Senhor como um gesto de adoração, um gesto de gratidão, e na verdade ela manifesta esta prontidão para servir ao Senhor. Diz num outro texto paralelo que alguém disse que se ele soubesse quem era esta mulher, que lhe teria empurrado ou mandado embora, né? Diz-nos um texto paralelo. A verdade é que certamente Jesus depois declarou que é perdoado, muito amor. Amém? A questão é esta, irmãos: será que nós temos experimentado o perdão de Jesus? Será que nós temos experimentado, na verdade, a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida? Amém? Será que nós temos tido uma experiência transformadora com Jesus? E aqui, esta experiência não é só para as mulheres. Esta experiência é para homens, é para mulheres, é para todos nós. O Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Diz que todos aqueles, quer homens, quer mulheres, que se aproximaram de Jesus. Lembramos de uma mulher que veio, na verdade, por detrás, e diz que era uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, uma mulher que estava desenganada dos médicos, mas ela veio com uma atitude de fé e toca na orla das suas vestes. Imediatamente ela foi sarada da sua enfermidade crônica. Amém? Vemos um pai, ao mesmo tempo, em paralelo, que busca auxílio, que busca socorro, porque a sua menina, a sua filha, que um dia ele esperava levar ao altar para o casamento,
Amém. Na verdade, a sua filha está gravemente doente, com apenas 12 anos, está às portas da morte, mas que Jesus se prontifica a ir a socorrer aquela menina. Amém. Talita cumi, menina, levanta-te. E ela pôde experimentar a graça e a misericórdia do Senhor. Nesta manhã, irmãos, nós temos já experimentado uns de uma maneira, outros de outra maneira, a graça e a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, estamos num culto para celebrar ao Senhor com gratidão. Amém? Sabe, nós não estamos numa cerimónia fúnebre, porque Jesus, é verdade que Ele fala aqui, que o seu corpo estava sendo preparado, amém, na verdade, de uma forma preventiva, podemos dizer assim, antecipada para o seu funeral, para o seu enterro. Louvamos o nome do Senhor, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e que está vivo para todo o sempre. E Ele declarou, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Ele estaria no meio deles. Amém? Então nesta manhã nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Nesta manhã estamos aqui para agradecer aquilo que Ele já fez na nossa vida. Mas também nesta manhã estamos aqui para experimentar algo novo de Deus. Amém? Algo novo de Deus que Ele tem para cada um de nós. Amém? Deus ricamente abençoe. Amém? E nós estamos gratos nesta manhã e com muita alegria nós vamos celebrar a Deus também com as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Irmão Joaquim vai nos dirigir num hino e juntos vamos com muita alegria celebrar ao Senhor, porque Ele merece toda a nossa gratidão, Ele merece toda a nossa adoração. Amém? Tudo o que nós somos entregamos a Ele. Louvado. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. E enquanto ouvia o pastor, fez-me lembrar as mulheres da nossa vida, não é? A nossa mãe, as nossas avós, maternas, paternas, avós emprestadas, não é? Do lado enfim, das nossas mulheres. As nossas irmãs, tive 7 irmãs, mulheres de armas também, não é? E sempre lá. Alguma delas, mais velha, tinha 20 anos quando eu nasci. E me ajudou a criar, certamente, não é? E é maravilhoso podermos lembrar as mulheres da nossa vida, não é? Que o Senhor nos tem dado ao longo do tempo. E depois tive 4 cunhadas, tenho 4 cunhadas, não é? Qual delas, não é? A mais mulher ainda. Não desfazendo do cunhado, não é? Nosso irmão Luciano, que é o chefe da equipa. Mas graças a Deus pelas mulheres que o Senhor põe na nossa vida. Depois uma esposa, não é? Maravilhosa. Glória a Deus. E depois estava também ouvindo e lembrando as mulheres que a gente conhece, mulheres na obra de Deus, não é? E lembro-me de, numa Páscoa de 1974, não é? Em que também era preciso louvar ao Senhor e fui a um culto, a um lugar distante. Era preciso fazer 300 quilómetros, não é? Para poder fazer. E quem é que estava nesse dia a dirigir um culto? Uma senhora que era professora lá na terra, mas que também tinha, enfim, a responsabilidade de zelar pela igreja. Estamos a falar de Caluquemba, uma terra lá nos fundos de Angola, não é? E outros missionários, mulheres de missionários, que lá estavam sempre trabalhando, zelando, não é? Uma era médica, suíça, ele era suíço, barbeiro, casou com uma médica americana e foram servir a Deus para Angola. Mas aquilo era uma mulher de armas, não é? Desde escola de música, desde tudo mais que ela podia, lá estava a juventude sempre cativada. Portanto, sempre a cativar a juventude e sempre a orientá-los. Portanto, isto para dizer, irmãos, vamos respeitar as nossas mulheres, vamos honrá-las, porque elas precisam, na verdade, de serem honradas, porque são o nosso braço direito, são a nossa coluna, não é? E lá estava sempre, também ao lado de Jesus, várias mulheres que lhe davam apoio, que estavam com ele nas horas mais difíceis e que o Senhor ricamente nos ajude.
e a darmos valor às mulheres que Deus coloca ao nosso lado. Amém. Glória a Deus. O hino que vamos cantar não tem a ver com isso, mas pode ter. Deus velará por ti. E quando Deus vela por nós, é porque também coloca ao nosso lado alguém que nos ampara, nos ajuda e nos fortalece. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Glória a Deus. Deus cuidará de ti. É o número 4 do nosso livro. Aleluia. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu sofrer, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará. Deus velará por ti. Lembra-te dele, não tentação, velará por ti. Deus cuidará
Deus velará por nós. Glória ao nome do Senhor. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Aleluia, Senhor. Oh, Rei dos reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Obrigado, Senhor, nesta manhã, Pai, por podermos estar na Tua casa, Senhor, por podermos ter prazer, Senhor, em estar na Tua casa,
por podermos ter prazer, Senhor, em celebrar e exaltar, Senhor, o Teu nome, em família, Senhor, em comunidade, Pai. Te pedimos, ó Pai, que Tu possas abençoar as nossas vidas, que possas abençoar, Senhor, a cada lar, Senhor, aqui é representado, Senhor, que haja alegria, Senhor, ó Pai, nos nossos lares, que haja alegria, Senhor, na Tua casa, Senhor, quando vimos diante de Ti, ó Pai, trazer gratidão nos nossos corações, por tudo aquilo, ó Pai, que Tu tens feito, Senhor, em cada um de nós, por termos, ó Pai, nos dado, Senhor, esse prazer de podermos viver, ó Pai, diante de Ti, Senhor, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, podermos a cada dia, podemos ter ouvido, que ouça, Senhor, a Tua voz, que ouça, Senhor, os Teus mandamentos, que ouça, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ó Pai, que nos traz ensinamento, Senhor, como devemos andar, como devemos seguir, Senhor, que haja, Senhor, autoridade da Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos lares, Senhor, nos nossos lábios, Senhor, que haja firmeza no nosso coração, Senhor, quando determinamos seguir-te, Senhor, a cada dia, ó Pai, que possamos fazer isso com prazer, Senhor, com alegria, com liberdade, Senhor, ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua casa neste lugar, onde nós podemos, ó Pai, juntos servirmos a Ti neste lugar, Senhor, ajuda a cada dia podemos termos compromisso, Senhor, com a Tua casa, podemos zelar, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, podemos trazer os nossos filhos, ó Pai, à Tua casa, Senhor, para poder ouvir, ó Pai, para poder trazer crescimento nas suas vidas, Senhor, pois as vidas deles Te pertencem, Senhor, e um dia nós dedicamos eles a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Pai, que Tu possa direcionar, Senhor, a cada um dos nossos filhos, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai, conforme Tu queiras, Senhor, e ajuda-nos a nós, como as autoridades, como pais, Senhor, a podermos, ó Pai, sermos bons instrutores para eles, Senhor, a podermos saber ensinar-nos os caminhos, Senhor, onde eles devem andar, onde eles podem ser pessoas direitas, onde eles podem ser pessoas dignas, Senhor, ó Pai, de ser chamados Teus filhos, Pai, ó Pai, no meio da sociedade onde eles vivem, Senhor, ó Pai, nas suas escolas, Senhor, nos seus colegas, Senhor, que eles possam, ó Pai, ter palavra de sabedoria, Senhor, vinda de Ti, Senhor, a cada dia, a ter um compromisso, Senhor, sincero diante de Ti, Senhor, quer quando esteja conosco, quer quando esteja sozinho, Senhor, Pai, nos seus quartos, Senhor, que haja compromisso, Senhor, na Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Senhor, dá-lhes autoridade, Senhor, desde já, Senhor, quando eles crescem, Senhor, diante de Ti, que eles possam ter autoridade da Tua palavra, Senhor, diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que haja poder, que haja graça, que haja sabedoria, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Toda glória a Deus, toda glória a Deus, toda glória pelo que Ele fez por mim, com seu sangue.
eu tenho para hoje é um tema que nós já ouvimos falar algumas vezes, e foi o tema da nossa Conferência de Mulheres também, e é um tema que nos interessa muito. Para este tempo te chamei. Para este tempo te chamei. E esta passagem foi para tempos como este que te chamei. Eu vou só fazer alusão, não vamos ficar lá. Tem a ver com Esther. Toda a gente conhece a história de Esther, certo? Esther, ela tinha sido levada, estava cativa, estava contra a vontade dela, para ser eleita como a futura rainha, não é? Ela estava no palácio para ser preparada para reinar, em lugar de Vasti. E ela estava naquele lugar e o povo judeu começou a sofrer perseguição e a serem mesmo, terem o peso da morte sobre a cabeça deles, não é? Os irmãos que quiserem saber mais, os pormenores, vão lá ao livro de Esther e vamos lá ler a história de Esther. A escola de Nicalas, o ano passado, creio que foi o ano passado, falamos aqui sobre Esther, não é? A Daça. E até fizemos a festa, como é que se chamava a festa? Alguém se lembra? A festa de Esther? Vamos lá. A festa, que lembramos, uma das festas que foi feita naquela altura, o Yom Kippur, certo? A festa do Purim, obrigada. A festa do Pudim, até brincar. Ok, a festa do Purim, que é uma espécie de carnaval dos judeus, não é? A festa do Purim, em que eles até vestem, mas para relembrar aquilo que aconteceu, como o Senhor livrou com mão forte o povo judeu da condenação à morte certa, não é? E Deus usou Esther. Mas ela, quando estava ali um pouco reticente sobre aquilo que ela poderia fazer, quando ela teve a notícia daquilo que poderia acontecer, o tio dela, o Mardoqueu, ele usou estas palavras. Olha, se tu não te moveres, o socorro vai vir. Se tu não te mexeres onde estás, tu estás num lugar privilegiado, mas se tu não te mexeres, o socorro vai vir de outra parte. O Mardoqueu sabia, o Senhor a quem ele servia, não é? Mas quem sabe se não foi para tempo como este que tu estás onde estás, não é? E esta foi a palavra de Mardoqueu para com ela. Ou seja, ela estava num lugar privilegiado, um pouco, talvez, inconfortável ou desconfortável, mas foi para aquele tempo, e Mardoqueu estava a dizer, foi para este tempo que o Senhor te chamou. E eu quero-vos dizer que nós fomos chamados para um tempo específico. E eu não estou a falar para as mulheres, estou a falar para todos nós. Nós somos chamados para um tempo específico, o tempo que nós estamos a viver. Nós ouvimos por toda a parte que tempos difíceis. Que tempos tão difíceis nós estamos a viver. Meus irmãos, são tempos difíceis, mas foi para este tempo que o Senhor nos chamou. É para sermos usados onde nós estamos que o Senhor nos chamou. E claro que eu tenho que fazer referência às mulheres. E quando nós vemos a história, e se nós lermos a Bíblia de capa a capa, nós vamos encontrar pessoas que foram chamadas especificamente para tempos difíceis. Eu estava-me a lembrar de alguns nomes, enquanto o pastor estava aqui a falar, eu estava-me a lembrar da Jael. Conhece a história da Jael? Tempos difíceis. Não é? Tempos difíceis. O que é que a Jael fez? Que mulheres. Mulheres de garra. Não é? As mulheres são sexo fraco, não se esqueçam. Deu um copo de leite, adormeceu o seu inimigo e cravou-lhe uma estaca no crânio. E vocês, Jael. Foi. A Jael. Foi, não foi? Leiam a Bíblia. Lembramos, ela foi usada para libertar o povo para um grande livramento. Ela destruiu o exército das mãos daquele homem que era implacável e que tinha ódio a todo o povo. E foi uma mulher que foi usada para destruir aquele homem, não é? A Jael. Então vamos lembrar também de outra mulher, Dorcas. Dorcas, o nome significa gazela. Ainda foi ontem que eu estava a falar com a minha Joana por causa do nome dela. Significa gazela. Eu gostava de ser assim como a Dorcas, assim uma gazela, não é? Há uns anos atrás li um livro que era Assim como a Corça. Quem é que já leu esse livro? É muito bom. É um livro muito antigo. Assim como, ou pés como as de gazela, ou assim como a corça. Sei que tem a ver com isto, com as gazelas e com as corças, não é? Pés como as das corças, assim como as gazelas. É um livro muito, muito bom. E eu aconselho toda a gente a ler. Não é que o Senhor nos dê, para nós conseguirmos ser como as gazelas, andar lá nos penhascos altos, primeiro temos que ir aos vales mais fundos e aprender a sermos saltitonas, não é? A podermos andar em lugares difíceis. Que o Senhor nos ajude a ter estes pés. Mas esta Dorcas não era bem uma gazela. Ela tinha um instrumento fantástico na sua mão. Ela tinha uma agulha,
não é? Ela tinha uma agulha, ela tinha arte para costurar. E foi no tempo mais difícil do povo de Israel, não é? Jerusalém estava a passar por uma grande necessidade, por fome. E aquela mulher, com aquela agulha, ela fez vestes, ela fez túnicas e ela ajudou a alimentar muita gente. E foi de tal maneira tocante aquilo que ela fez, que quando ela morreu, diz que era uma multidão de pessoas que choravam a morte de Dorcas. E ela foi ressuscitada. Os irmãos conhecem a história, não é? Pelos apóstolos. E o Senhor fez um grande milagre através dela. Para aquele tempo o Senhor a tinha chamado. E ela percebeu exatamente a importância de ter uma agulha na mão, não é? E um bocado de arte. Provavelmente não era uma mulher muito rica, mas ela tinha aquilo que ela precisava, não é? Para um tempo específico o Senhor a chamou. Outros nomes, Maria. Maria, que tempo difícil. O povo vinha de uma cegueira, 400 anos de silêncio de Deus. O povo de Israel aguardava o Messias que tardava em vir, não é? E Deus chamou Maria para um tempo tão especial e para um tempo tão específico. E ela dispôs-se a cumprir o obedecer de Deus, o chamado de Deus. E pensem naquilo que estava em causa. Solteira, engravidar, ainda sem saber, ela não combinou com José primeiro. Se nós lermos, não é? Se calhar se fosse hoje, não, espera aí, deixa-me só primeiro perguntar aqui ao meu namorado o que é que ele acha da ideia. Vou-lhe mandar um SMS, pedir para ele chegar aqui depressa para falarmos os três, espera aí que é para o José. Ela não fez nada disso, ela diz assim seja, faça segundo a tua vontade. Não é? Sem saber qual seria a reação do José, e nós percebemos que José também precisou de intervenção divina para aceitar aquilo. Amém? Mas que o Senhor nos ajude. A Abigail, outra mulher que eu tinha que falar nela, não é? A Abigail, que tempo difícil, era casada com um homem louco, não é? Davi vinha com os seus soldados, com os seus, diz que eram, se vocês virem quem era o exército de David, era tudo gente de boa fama, não é? Salteadores, ladrões, tudo gente que era o exército dele, não é? O primeiro exército dele. E diz que Davi foi pedir comida ao marido da Abigail, não é? E ele rejeitou a ajuda. E diz que Davi vinha com fúria. Davi vinha com fúria e ia destruí-los a todos, não é? Ninguém se ia escapar. E esta mulher foi levantada por Deus para, num tempo difícil, trazer paz à sua casa e serem poupados. Os irmãos percebem? Para este tempo o Senhor nos chamou. Eu não sei o que é que estás a passar, mas eu sei de uma coisa, o Senhor nos chamou para vivermos este tempo que nós estamos. Amém? A cada um de nós. A nossa situação atual, a nossa posição, os nossos talentos, os momentos que enfrentamos, tudo, as nossas dificuldades, tudo aquilo foi planeado por Deus. Foram preparados, não é? Com a permissão de Deus. Talvez não com a planeando. Muitas vezes nós estamos a enfrentar tempos difíceis porque nós mesmos nos colocamos numa posição difícil. E não, isto é o plano de Deus para a minha vida. Não, meu irmão. Se calhar estás numa situação difícil porque tu mesmo te posicionaste aí onde estás. Às vezes nós é que criamos as nossas situações difíceis. Mas seja como for, eu dou graças a Deus que o Senhor tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, não é? E depois tem as letras todas e os números todos. Eu dou graças a Deus que o Senhor sempre dá-nos novas oportunidades. E com a permissão de Deus, nós vamos aprender as nossas lições. Amém? Que o Senhor nos possa abrir os olhos. Agora sim vamos à nossa palavra. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Tempos difíceis. Que nós possamos fazer a diferença nestes tempos. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. E nós vamos ler juntos. Vamos ficar em pé, pode ser? Até para aliviar as cadeiras e para elas ficarem mais macias. Enquanto nós voltamos e sentamos, as cadeiras vão ficando mais macias. Segundo Reis, capítulo 5, do versículo 1 até ao versículo 14. Vamos ler. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes.
e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te purificará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Albano e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque estamos já à volta da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender grandes lições com a mesma, Senhor. Ajuda-me, Senhor, nesta manhã, com a tua graça, Senhor, Deus, a partilhar, Senhor, aquilo que também tens partilhado ao meu coração, Pai. Eu te louvo no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Enquanto estava a ler agora, e só agora é que me chamou a atenção, que vejam que até aqueles servos, até os servos de Naamã, foram usados para um tempo especial. Não é? Até aqueles servos que estavam lá à volta foram usados para um tempo especial. Quando Naamã disse: então, mas o que é que eu agora vou fazer? Agora vim eu aqui mergulhar no rio, mas esta gente está tudo bem, mas o que é que se passa agora? Eu, com tantos rios bons que nós temos lá na nossa terra, vou mergulhar neste rio? E eles disseram: olha, não perdes nada, vai, mergulha. Não é? E eu fico contente porque até estes servos foram usados por Deus. Ok, vamos fazer algumas considerações em relação ao texto que nós acabamos de ler. A posição de Naamã não o livrou da lepra. Nós encontramos que este Naamã, ele tinha aqui várias características muito importantes. Não é? Nós lemos logo no início. Diz que ele era homem. Diz logo no início: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, talvez um general, diz que ele era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei da Síria. Diz que ele era um grande homem. Diz que ele era um homem muito respeitado, não é? Ele era de muito respeito, toda a gente respeitava o grande Naamã. Diz que ele era um homem que foi instrumento de Deus para levar vitória à Síria, e aqui temos um dos textos mais difíceis, e andei à procura dos comentários todos que conseguisse encontrar, porque diz aqui claramente, diz que o Senhor deu por ele livramento aos sírios. Mas ele não era crente, ele não era um cristão como nós. O que é isto, Deus? Então tu usaste o Ciro, um general de outro povo, para dar livramento, para dar uma vitória. Oh, irmãos, isto é uma grande lição para nós. O nosso Deus, ele tem a sua mão estendida sobre todo o mundo. Não há nada que aconteça sem a sua permissão. E Deus faz como quer e usa quem quer. E Deus às vezes está em silêncio e Deus permite até ele puxar o tapete. Os irmãos percebem? As coisas estão na sua mão, e quando nós oramos, o Senhor trabalha, o Senhor opera. É verdade que a iniquidade está a avançar, é verdade que estamos a ver tempos difíceis, mas não podemos esquecer nunca que o nosso Deus continua sentado no trono, Ele continua no controle de todas as coisas, e nós podemos perceber que Deus, Ele usa quem quer, quando quer, como quer, da maneira que Ele quer. Os irmãos percebem?
Então que o Senhor nos possa ajudar e despertar a nossa mente. Diz que foi por ele que o Senhor já tinha dado grande vitória. Ele era um grande homem, um homem de respeito. O Senhor permitia que ele estivesse no poder, permitia que ele fosse à frente e que ele fosse um grande general. Diz que ele era também um homem valoroso. Diz que este homem era valoroso. E quando eu penso em valoroso, eu penso em alguém que era poderoso na guerra, que era forte, que era destemido, que era corajoso. Não é? Este era o Naamã. Porém, era leproso. E dizem, porém, leproso. E eu fui pesquisar em relação à lepra. Sabem que antigamente havia os leprários. Em Portugal ainda encontramos alguns. Não sei se já viram. Leprosarias. Obrigada, Jorge. Leprosarias. E ainda há lugares, ainda tem lá o título, não é? Como que a evocar. Já viram alguma leprosaria? Ok, eu estava-me a lembrar, talvez no norte, não sei se era alguma aldezita, e aqui no Alentejo também. Acho que no Baixo Alentejo. Eu tenho que tirar uma fotografia. Mas ainda existem, com a placazita, onde eram as leprosarias, onde se tratava as doenças da lepra, não é? No início do nosso século, do século anterior, talvez no século passado, e ainda havia pessoas que se iam tratar à leprosaria. O meu avô Vítor ainda conta de um irmão que ele teve, que ainda foi se tratar, teve que sair da casa dele e foi para uma leprosaria para se tratar da lepra, não é? Para se cuidar. Já havia tratamentos. A lepra é uma doença causada por uma bactéria. Graças a Deus é a doença de Janssen, não é? Fui ver o nome, que isto é muito, muito importante. Claro que nós agora isto já não nos diz nada, era uma doença de pele, uma doença que era causada por uma bactéria, mas era uma doença muito incapacitante. E os primeiros sintomas não eram visíveis. Os primeiros sintomas, quando a pessoa estava contaminada com a bactéria da lepra, era ficar cansada, prostrada, com falta de força muscular, e depois começavam a aparecer manchas na sua pele, manchas avermelhadas, que começavam a ganhar problema, e depois, a partir daí, começavam a aparecer aquelas fístulas, por assim dizer, nas partes moles, no nariz, nas orelhas, e que poderiam provocar o apodrecimento, não é? Isto hoje já não é problema, graças a Deus. No nosso país, infelizmente, ainda há países onde as vacinas e os medicamentos, que são coisas baratas, mas que às vezes não chegam na altura certa, não é? Que o Senhor nos possa ajudar e que o Senhor possa ajudar quem está nas ordens de saúde, que isto possa chegar. Porque há tratamento e um tratamento simples. Nos tempos bíblicos não havia. Estar com lepra era sintoma grave. Era grave. Era uma doença que não era uma doença terminal, uma pessoa tem uma lepra e vai morrer daqui a uma semana. Não, era uma doença que levava tempo e tempo e tempo. A pessoa começava com os primeiros sintomas e a pessoa começava a definhar e a apodrecer, e o corpo dela, e até que acabava por morrer. E o mais grave desta doença é que era uma doença que empurrava as pessoas para longe das suas casas. Quando diz aqui que ele era um homem forte, corajoso, valoroso, a quem o Senhor já tinha dado vitória através das mãos dele ao exército, porém leproso, isto era um peso gigante. E ele devia estar naquela fase da doença, em que a doença está a ser diagnosticada, não é? Pelo menos não percebemos aqui que ele estivesse já em confinamento ou que tivesse que sair da sua casa, porque a doença era contagiosa, não era um contágio pelo ar, era um contágio de contacto, não é? E era quando as fístulas abriam. Ou seja, quando a pessoa começava com as feridas, e nós encontramos no Antigo Testamento, quando o sacerdote ia examinar e quando aquilo tinha a fístula aberta e ganhava uma espécie de, agora quero dizer o nome, de poeira, não era poeira, branca, então era a altura que a pessoa tinha que sair de lá. Estão a ver? Não era de um momento para o outro. Aquilo tinha sintomas diferentes. Agora, o que a pessoa sabia é que era uma doença que não tinha cura. E que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que se ausentar e que ia ter que ficar isolado. Isto era a lepra. Atualmente é curável, afeta os nervos periféricos, ou seja, isto impossibilitava a pessoa de permanecer na sua casa. Era uma doença grave. E agora, repitam comigo, foi para estes tempos que o Senhor o chamou. Mesmo quando vêm doenças graves, que o Senhor nos possa ajudar. Semelhanças da lepra e do pecado. Normalmente, quando nós falamos da lepra, nós falamos sempre com a semelhança do pecado. E a palavra de Deus também nos fala nisto, não é? Então eu vou dar aqui algumas semelhanças que eu consegui encontrar. Invisível no início. Ninguém sabe que a pessoa está com lepra, mas a pessoa começa a sentir os sintomas. Assim é o pecado. Nós não sabemos, não é? Ninguém desconfia, ninguém sabe, não é?
começa no oculto, assim como o pecado começa no coração. Não é? Ninguém diz assim, hoje vou fazer uma coisa errada. Não, começa a crescer gradualmente, a pessoa começa-se a distanciar e o pecado começa desta maneira ali no oculto. É progressivo, tal como a lepra era progressiva, e o pecado também. Vai crescendo, vai ganhando proporções, vai corrompendo, vai minando o corpo, a alma, arrastando tudo, destruindo tudo e empurrando a pessoa para uma destruição completa, não é? O que é que a palavra de Deus nos diz? Diz que o salário do pecado é a morte. Assim como a lepra, vocês percebem agora porque é que muitas vezes, e na Bíblia nós encontramos esta alusão à lepra e ao pecado, não é? Alguma questão é incapacitante, não é? O movimento, a sensibilidade, não é? Ficava comprometida com a lepra e com o pecado também, porque nós começamos a ficar insensíveis. O pecado vai ganhando origem, e eu costumo dizer sempre, é bom quando nós fazemos uma coisa errada e a consciência nos pesa. Eu espero, irmãos, que todos nós tenhamos consciência pesada quando fazemos coisas erradas. Isso é um bom sinal. É sinal que a doença está a começar. Os irmãos percebem? É um sinal que a doença está a começar. Se nós fazemos alguma coisa errada e aquilo pesa na nossa consciência, eu acho que compartilhei aqui convosco, uma vez estava a aconselhar alguém, uma jovem, e ela chorava muito, não é? Graças a Deus ela está bem, está a servir a Deus com o marido dela, com a família dela, mas naquele dia que eu a encontrei foi na Conferência Mundial, vejam lá, que sítio mais, já há muitos anos que eu não a via, eu fui abraçá-la desde menina, eu tinha ido para Mirandela, e eu desde menina fui abraçá-la, um grande abraço, e ela começa-me a chorar, e diz-me assim, Paula, já não sou a mesma pessoa, a minha vida está uma desgraça, não tenho relação já com Deus, e ela chorava, e, assim, e depois compartilhou comigo alguma coisa que lhe tinha acontecido muito, muito desagradável, muito triste, ela permitiu que o pecado entrasse no coração dela, ela destruiu os sonhos que ela tinha sonhos de servir a Deus, de ser missionária, de fazer a obra de Deus, e aquilo entristeceu-me tanto, ela estava a falar e ela chorava, e disse, Paulo, eu nem consigo orar. E sabem que de repente veio uma alegria tão grande, e eu abracei e disse assim, que bom, estou tão feliz por ti, estou mesmo feliz. E abracei, e ela disse assim, Paulo, tu estás a perceber o que eu estou a dizer? Assim, eu estou feliz porque tu estás a sentir. Eu estou feliz porque tu estás assim, olha, estás no sítio certo. É a altura de reconciliares com Ele, não é? E pela graça de Deus ela reconciliou-se com o Senhor. É bom quando nós sentimos o peso do pecado. Percebem? Quando sentires assim, pede a alguém para orar por ti, desabafa com alguém, fala com alguém, estou-me a sentir mal, eu não consigo orar, não consigo ter relação com Deus, preciso que o Senhor faça Então vamos falar, ainda dá tempo de nos curarmos. O problema vem quando o pecado começa a ganhar lugar e começamos a ficar insensíveis e começamos a levar isto tudo como se fosse um copo de água com açúcar. Os irmãos percebem? Infelizmente conseguimos encontrar nas igrejas pessoas que vivem duas vidas e como se não fosse nada. Já encontramos pessoas que até sobem ao púlpito, que pregam e vivem em pecado como se não fosse nada. Pessoas que até foram usadas e nós dizemos, como é que é possível? Como é que aquela pessoa conseguia estar e conseguia falar em teu nome e viver a vida? Irmãos, porquê? Porque é o que o pecado faz. Torna-nos insensíveis. A palavra de Deus chama isso mentes cauterizadas pelo pecado. E o Senhor, creio que o apóstolo Paulo diz, nenhum de vocês se deixe enganar, não é? Se deixe corromper pelo pecado, porque ele é implacável, não é? A dureza do pecado torna-nos duros, torna-nos insensíveis, torna-nos poucos ouvintes e pouco sensíveis à voz de Deus, àquilo que o Senhor quer fazer. Então que o Senhor nos ajude. Amém? Faz-nos ficar insensíveis ao mover de Deus com a mente cauterizada. Então a situação aqui já está muito grave. Muito grave. Não é? Muito grave. Mas eu dou graças a Deus, mais uma comparação que nós temos com o pecado e com a lepra, é que o remédio continua em Jesus, tanto para o pecado como para a lepra. Não é? Nós encontramos no Novo Testamento Jesus a curar leprosos. Nós encontramos no Antigo Testamento leprosos a serem limpos da sua lepra. Encontramos, não é? Quando Arão e Miriam ficaram doentes, diz que Moisés orou, não é? Eles tiveram que ter um tempo de confinamento, mas eles ficaram bem, graças a Deus, não é? Encontramos o Senhor Jesus a operar e o remédio continua a ser, tanto para o pecado como para... Os irmãos percebem? O Senhor continua a trabalhar, continua a trabalhar. Como é que tu estás? Nós olhamos muitas vezes uns para os outros e pensamos que está tudo bem na nossa vida, não é? Isto é agora o momento para nós fazermos uma introspeção. Como é que nós estamos? Diz que este homem era homem valoroso, ninguém dizia nada, não é? Mas ele era leproso. Ele sabia qual era o seu problema. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que nós estamos? Nós não precisamos de saber, mas o Senhor sabe.
Eu não preciso saber como é que tu estás. Tu precisas de saber e o Senhor precisa de saber. Não é? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Se há em nós pecado, vícios escondidos, raiz de amargura, tristeza, ódios de estimação. Por incrível que pareça, sabem que há ódios de estimação, não é? Há ódios de estimação. Há pessoas que nós falamos com ela e ao fim de alguns anos de andarem connosco dizem assim, eu tenho um ódio contra esta pessoa, nunca a consegui perdoar e não quer perdoar. É incrível, não é? Pessoas que ouvem connosco e que têm ódios de estimação, que o Senhor nos ajude a não termos, não é? Primeiro começa com uma manchinha pequena na pele, mas depois vai-se espalhando. Que o Senhor nos possa ajudar. Eu dou graças a Deus que a palavra do Senhor fala-nos muito. Diz que quem cobre as suas transgressões não prospera. Nós fazemos de conta que isto não acontece, ou que está tudo bem na nossa vida, ou, ok, isto é um problema meu, ninguém precisa de saber, está tudo bem, é entre mim e Deus. Não está tudo bem, não é? Nós não temos que apregoar a quatro ventos. Mas precisamos dizer ao Senhor, diz que aquele que confessa, em 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É verdade que nós confessamos a Deus. Nós não temos o confessionário, aqui nas nossas igrejas não temos confessionário. Não é? Há uns anos atrás, nós ajudamos uma senhora, não me lembro o nome dela, uma irmãzinha, como é que ela se chamava? Lembras? A irmã Virgínia. Uma irmã já se converteu com quase... talvez com 70 e muitos, não é? E ela, quando se converteu, ela vinha da católica, vinha muito entranhada na católica, e ela dizia sempre, ela telefonava todos os dias lá para casa, para nós orarmos com ela, e ela queria que nós disséssemos com as nossas palavras, estão perdoados os teus pecados. E nós dizíamos aquilo que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos, o Senhor nos perdoa, que o Senhor, irmã, o Senhor já perdoou, mas digam que vocês me libam do meu pecado, eu confesso os meus pecados, como o Padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, a gente não pode dizer isso. Quem é que somos nós para absolver alguém dos seus pecados? É Deus que perdoa, assim, não há mais condenação para aqueles... E nós dávamos-lhe com a palavra todos os dias, depois ela ficava em paz, no dia seguinte voltava a ligar, não é? A cabecinha também já não nos dava muito. Mas isto para dizer o quê? Nós não temos confessionários, nós acreditamos que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, diz que Ele é fiel e justo para perdoar, diz que não serve de nada nós andarmos a encobrir os nossos pecados, diz que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que esconde as suas transgressões, aquele que tem um problema com pornografia, que tem um problema com vício, e se não vai ao Senhor, se não destapa, se não mostra, então nós precisamos ser restaurados também nessas áreas. Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar a não ocultar o nosso pecado diante do Senhor. É verdade, nós não temos confessionários, mas o apóstolo Paulo também dizia assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Nós não precisamos falar a toda a gente, mas se calhar orar com alguém e dizer, olha, preciso de ajuda, tenho este problema, preciso de falar contigo, preciso que me ajudes a levar esta carga, eu preciso de ajuda, preciso de perdão, preciso de restauração e eu quero deixar isto para trás. Então vamos avançar. Amém? A lepra não era o único problema de Naamã. E a verdade é esta. Vamos voltar a Naamã. A lepra não era o seu único problema. E vocês, mas ele tinha mais problemas, coitado do homem. Então, ele, tanta coisa boa, tinha lepra, já não era suficiente. Não, ele não tinha apenas esse problema. E nós encontramos que ele tinha uma ideia pré-concebida em relação à fé. Não é? Ele tinha uma ideia pré-concebida em relação à fé. Quando ele vai falar com Eliseu, o que é que ele diz lá? Vejam lá ali no versículo, eu vou tentar encontrar, no versículo 11. Diz que Naamã muito se indignou e foi, e dizia, eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, ele vai se pôr em pé, não é? Eu vou falar com o homem de Deus, então isto vai ser assim, ele vai sair, ele vai se pôr em pé, vai invocar o nome do Senhor seu Deus, vai passar a sua mão aqui no lugar onde tem esta doença e vai restaurar o leproso. Isto era a ideia que ele tinha, não é? Deus para operar, não, isto é assim, agora está a irmã Paula a pregar, devia ser o pastor a pregar hoje, a irmã Paula. As nossas ideias preconcebidas em relação à fé. Certamente o Senhor vai fazer desta maneira e desta. Irmãos, não, o Senhor é livre para fazer como quer, quando quer, onde quer. Os irmãos percebem? Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixa, dentro da nossa maneira de agir, dentro da nossa maneira de ver, e Deus Ele vai muito mais além daquilo que nós podemos imaginar.
Quando nós pensamos na história de Dorcas, quando nós pensamos na história de Jael, quando nós pensamos na história de Esther, Deus vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Deus faz as voltas todas e mais algumas para trazer o livramento da maneira que Ele lá quis fazê-lo. Os irmãos percebem que o Senhor nos possa ajudar. Diz que ele tinha esta ideia pré-concebida em relação a Deus e também era alguém muito orgulhoso, não é? Alguém que não sujeitava. Não seria assim tão orgulhoso, porque por acaso eu fico a pensar, provavelmente ele não era assim tão orgulhoso. É verdade que ele pensava que os rios, olhou para o Rio Jordão, e nós na escola dominical, nós quando contamos esta história, pelo menos as vezes que tenho contado aquela história, gosto de levar um alguidar com água e pôr lá muita terra, lá para dentro, estão a ver? É assim que a gente faz, não é, Elizabeth? Já contaste alguma vez esta história, Bete? Se calhar. E com os Action Men, já usei com o Action Man, né? Ali com uma roupa toda, que era para fazer o Naamã, e pus ali muita lama, estão a ver? Muita terra, até pus lá folhinhas, e só não encontrei foi libelinhas, que era para pôr lá em cima também esvoaçar. Assim, muitos insetos lá por cima, ou ranzinhas, também ficava bem, não é? E obrigar o Naamã a entrar naquela água barrenta. Nós fazemos logo isto. E ponho-me a imaginar que aquela água do Rio Jordão, eu não sei em que altura do ano é que isto foi, mas fosse em que altura fosse, provavelmente, se forem a Mirandela, nós temos lá uma praia fluvial fantástica. A água é castanhinha, está bem? Tem alturas, não é? Mas normalmente a água do rio normalmente não é assim tão limpa. Mas eu acho que aqui o Rio Jordão, para a conversa do Naamã, devia ser assim alguma coisa de... Eu não vou entrar nesta água, nunca, não é? E esta ideia de, na minha terra, os rios são melhores. Parece que ele era um bocado arrogante. Mas quando nós percebemos que ele ouviu o conselho dos seus servos, os seus servos tiveram, ou melhor, os seus empregados, as pessoas que o seguiam, as pessoas que o ajudavam, não é? Os seus servidores, diz que eles tiveram a coragem de dizer, então vais voltar agora para trás. Isto é muito bonito, não é? Este homem ouvia. Irmãos, que nós possamos aprender com isto, não é? Que nós possamos aprender com isto. Aquele foi o tempo de Naamã. Ele percebeu que foi para aquele tempo que o Senhor o estava a chamar. Ele aprendeu uma grande lição naquele dia. E nós percebemos que ele aprendeu mesmo uma grande lição. Nós conseguimos perceber que Naamã, ele teve um encontro com o Senhor naquela altura, não é? Tanto que nós vemos no versículo 16, que nós não lemos há pouco, diz, porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Isto desculpa, isto foi Eliseu a responder. Naamã, ele queria oferecer uma oferta a Eliseu. Eliseu não quis. Não, e no versículo 17 diz assim, disse Naamã, seja assim contigo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulos. Eu quero mesmo oferecer-te qualquer coisa, eu quero que tu recebas qualquer coisa, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Portanto, eu acredito que Naamã, ele percebeu que aquilo era o tempo dele. Ele foi curado da lepra e ele foi curado da outra lepra, do outro problema que ele tinha, que era muito mais interior à lepra. Não é? Ele foi curado de idolatria, ele foi curado de uma vida provavelmente sem Deus, e eu acredito que Deus fez uma obra no coração dele. E nós encontramos ainda mais. Diz que ele tinha uma missão que era de acompanhar o rei a entrar no templo e a adorar a Deus estranhos, que era a casa do Rimon, não é? Este Deus Rimon. E ele diz no versículo 18, olha, nisto eu preciso que me ajudes. Quando o meu Senhor entra na casa do Rimon, eu para ali adorar, ele se encosta na minha mão. Ou seja, eu tenho que ir com ele, eu vou com o rei, eu acompanho o rei, e nós vamos adorar perante aquele Deus, e o rei encosta-se na minha mão, e eu tenho que me curvar diante daquele, para acompanhar o rei nos seus preceitos. Mas eu não quero fazer isto. Mas quando ele me encurvar na casa do Rimon, nisso que eu possa ser perdoado. Nisso que eu possa ser perdoado. Eu já estava a pensar como é que vai ser a minha vida depois disto. E às vezes a gente confunde tantas coisas. Meus irmãos, não há confusão. Eu lembro uma vez, estava a falar com uma irmã que limpava casas a dias. E ela diz, e quando eu vou para o quarto daquela senhora e tem lá santos nas cômodas, e tem, eu não limpo nada daquilo. Aquilo faz-me impressão. Porquê que eu havia de limpar aqueles santos? Olha, só me apetece jogar aquilo tudo para o chão. Só me apetece... Olha, mas o que é isso? Que falta de maturidade. O Senhor não se agrada se eu limpar os santos. Não se agrada, é o teu trabalho. Honra ao Senhor com a tua vida. Os irmãos, olha, vejam este homem. Eu vou ter que entrar na casa daquele Deus, eu vou ter que me curvar com o rei, que o Senhor me perdoe. E vês o que é que Eliseu lhe disse? Está tudo bem. O teu coração, serve ao Senhor. Não és tu que estás a servir. Percebem? Nós não possamos fazer dificuldade onde o Senhor... É para este tempo que o Senhor nos chama. É para este tempo. Naamã
serve ao Senhor, mesmo que o rei vá adorar o Rimon, mesmo que tu tenhas que entrar com ele, mesmo que tenhas que estar a apoiar o rei, tu serves ao Senhor. Oh, meus irmãos, eu não sei que tempo é que tu estás a viver, o que é que estás a enfrentar, mas serve ao Senhor. Serve ao Senhor, glorifica ao Senhor com a tua vida, não fiques presa às coisas que não têm nada a ver, glorifica ao Senhor, não sejamos nós tão legalistas, queremos viver uma vida religiosa e sem Deus. Não, meus irmãos, é o interior, é a forma como nós vivemos, como nós nos posicionamos, de onde é que nós estamos. Olha a Bete que trabalha lá com os católicos, não é? Ela tem que respeitar aquilo tudo, mas eles sabem que ela serve ao Senhor e pedem orações porque ela serve ao Senhor. Oh, irmãos, que nós possamos servir ao Senhor, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Ok, mas este não foi apenas o tempo específico, eu não queria falar sobre Naamã, não é? Eu queria falar, claro, tinha que ser de uma mulher, não é? A posição daquela escrava, aquela menina, a sua posição de escrava, ela tinha sido levada cativa da sua casa. E eu quero que todas nós, irmãs queridas, mulheres, meninas, ela foi levada da sua casa, da sua família, para uma casa de gente que ela não conhecia, não é? Ela estava, se havia tempos difíceis, esta menina de certeza que estava a passar um tempo difícil, não é? Ela estava a passar tempos mesmo difíceis, mas isso não a impediu de ser usada nas mãos de Deus, não é? Não a impediu. Ela dispôs-se a deixar Deus usá-la, independentemente das circunstâncias em que se encontrava. Sabem que nós muitas vezes ficamos muito frustradas porque as coisas não correm bem como nós pensamos. As nossas circunstâncias, às vezes, de vida são atropeladas, e eu falo por mim, também falo por mim, e acho que falo por cada um de nós. Às vezes as coisas não correm bem como nós pensamos. Nós às vezes oramos anos e anos e anos pelos nossos filhos, e oramos para que o Senhor nos dê um filho, e sonhamos com os nossos filhos, e quando chegam até 20 anos, e quando chegam até 14 anos, 10 anos, quando estão na adolescência, que os pais começam a desesperar, não é? E começamos, oh Deus, mas então o que é isto? Eu pedi tanto esta bênção e agora estou a aturar isto. Então, mas é isto, foi isto que me... E nós às vezes é um bocado abrimos a nossa boca para abençoar e perceber qual é o nosso papel, e que é para estes tempos difíceis que o Senhor nos chamou. Não vamos nós perder o nosso foco, é para este tempo. Vocês não percebem? Muitas vezes nós oramos pelo nosso trabalho e depois começamos a refilar, em lugar de ficarmos gratos pelo nosso trabalho, começamos a refilar com os nossos colegas, porque não sei o quê. E, olha, irmãos, olha esta menina, ela tinha todos os motivos para ficar a refilar, para ficar calada, para ficar zangada. Olha que morra, não me fosse lá buscar. Olha, é o general das guerras, foi ele que foi lá derrotar o exército de Israel, trouxeram-me cativa, então ela está doente, bem feita. Não foi esta... Isto é humanamente falando, desculpem lá, eu sei tão humana, ainda estou na terra, desculpem. Não é? Mas não era o que dava vontade. Mas ela não perdeu a visão do seu papel. Foi para este tempo que o Senhor me chamou. E é neste tempo que eu estou. Amém? Quantas vezes nós pedimos o marido a Deus, não é? E depois, quando estamos casados, oh Senhor, que marido chato. Não é? O Gabriel, ficaste muito sério, assim esperemos. Alguns vai estar alguém a orar por ti, Gabriel. Está de certeza. Não é? Há alguém a orar pelo marido. Porque o Senhor, o marido não é chato, não é? Pronto, vai ser um marido muito bom. Olha, que o Senhor nos possa ajudar. Nós esperemos as melhores condições, esperamos os melhores momentos, para que, quando estivermos todas as nossas condições, aí nós vamos ter uma atitude boa. Não. Quando isto acontecer na minha vida, eu aí vou ser fantástica, vou falar do Senhor, vou ser perfeita, vou fazer a vontade de Deus. Quando a minha turma for outra, quando o meu trabalho for outro, quando a minha família for outra, que o Senhor nos possa... Oh, irmãos, não nos vamos queixar das nossas circunstâncias, mas vamos ser usados por Deus onde nós estamos. Amém? Vamos ser usados por Deus onde nós estamos. Sabem que eu, há umas 2 semanas, estava a ouvir um testemunho muito interessante. Uma irmã, numa igreja, e ela estava muito presa com o trabalho dela. Ela trabalhava na indústria hoteleira e estava muito presa com o seu trabalho. E ela começou a orar a Deus para que o Senhor lhe desse outra porta, que o Senhor lhe abrisse outra porta de trabalho, porque ela queria ter tempo para ir à igreja, queria ter tempo para servir a Deus, queria ter tempo para estar com a família espiritual, mas também queria ganhar o dinheiro dela, como é justo, não é? Então, ela houve um momento que o trabalho dela ficou de tal maneira
estranho, e ela sentiu paz da parte de Deus e sentiu direção da parte de Deus e dizer, ok, vou-me despedir deste trabalho e o Senhor vai abrir uma porta. E ela despediu-se do trabalho e começou a aceitar trabalhos de babysitting, de ficar com crianças, não é? Algumas vezes ficava na sua casa, outras vezes ia para a casa de pessoas, e como ela estava numa igreja muito grande, com muitas famílias, com crianças, olha, o que não lhe faltava era clientes, não é? As famílias aproveitavam, olha, não sei quantos, tens agenda, podes ficar com os meninos. Às vezes um deles estava doente e ela ia ficar com a criança lá em casa, outras vezes, pronto. E ela começou a ganhar o dinheiro dela e aquilo correu muito bem. E diz que ela era muito cuidadosa daquilo que ela fazia. Diz que ela preparava-se para ficar com as crianças. Ela, quando sabia que ia ter crianças naquela semana, ela costumava ficar 4, 5 dias por semana com crianças, tinha muitas crianças, ela preparava-se cuidadosamente, ela preparava aquilo que ia fazer com as crianças, preparava as atividades, os passeios que iam dar, ou quando tinha que ficar em casa, ou quando estavam doentes. Ela até preparava histórias da Bíblia para contar às crianças, também eram quase todos dos irmãos, e mesmo quando não eram dos irmãos, ela aproveitava para contar histórias da Bíblia, para dar aplicações, lições de moral às crianças, para ensinar corinhos, para ensinar danças, e ela aproveitava o tempo. E estas coisas foram correndo bem. Ela diz que os primeiros 6 meses ela estava feliz com aquilo que fazia. Mas e depois, ao fim de um ano, ela começou a ficar aborrecida. Senhor, então, mas tu mandaste-me sair do meu trabalho, eu estou aqui, não tenho um horário certo, isto trabalho, umas semanas trabalho, outras semanas não trabalho, uns dias tenho muito trabalho, outros dias não tenho. É verdade que o dinheiro que recebo não é muito, mas chega para as minhas despesas, mas não foi isto que eu te pedi. Eu pedi um trabalho a sério. Não é? E ela começou a ficar descontente com aquele trabalho que estava a fazer, não é? E diz que foi até ao fim talvez do ano e pouco, depois desta conversa, ela começou a ficar descontente. Ela diz que ainda andou, os primeiros 6 meses andava feliz, depois andou quase um ano ali desgostosa, não é? A fazer o trabalho e ia à procura de outras coisas, ia mandar currículos e nada se abria, ia fazer aquele trabalho. Até que houve um irmão na igreja que tinha 4 filhos, não é? 4 meninas, e pediu para ela ficar com as 4 meninas, porque as meninas estavam doentes, as mais velhinhas, 4. Acho que a mais velhinha tinha 11 anos. Depois já tudo em escadinhas, né? Estavam doentes e o irmão pediu para ela ir lá à casa ficar com as meninas. E ela diz que quando ia para a casa dos irmãos, diz que eles tinham assim uma casa com umas portas de janelas de vidros, não é? Diz que as 4 meninas estavam com as caras encostadas ao vidro, não é? À espera que ela chegasse, doentes, mas com um sorriso tão bonito, não é? Com um sorriso tão lindo, que ela diz que aquilo foi... estão a ver como nós temos de estar atentos. Não ficar insensíveis, fiquemos sensíveis. Não é? Diz que aquele sorriso daquelas meninas, ela quando olhou para aquelas meninas e viu aqueles sorrisos assim à espera que ela entrasse lá em casa, diz que aquilo mexeu com ela de tal maneira e foi como se Deus lhe tivesse a dizer, estás a ver, tu estás a fazer aquilo que eu preparei para ti. Tu estás a ser uma bênção para as crianças, estás a levar, tu não sabes as vidas que estás a tocar ou as vidas que eu estou a tocar através de ti, tu estás a semear, tu estás a ajudar casais, porque havia casais que pediam para ela ficar com os meninos, para eles poderem ter um momento. Estás a ajudar casais a se reencontrarem. Tu estás a ser usada por mim para este tempo. Foi para este tempo que eu te chamei. Pronto, irmãos, eu não sei o que é que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. É verdade que nem sempre vamos ter os tempos facilitados. Para ser sincera, nós nunca vamos ter os tempos facilitados. Lá, creio que era Eclesiastes ou Provérbios. Creio que é Eclesiastes que diz que aqueles que olham para as nuvens nunca semearão, não é? Se nós ficarmos à espera que venham os tempos bons para semear, para fazer, para acontecer, esses tempos não vão chegar. Nós nunca chegarão. Não vamos fazer. Nós temos que fazer. E o apóstolo Paulo dizia que nós possamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. É quando é oportuno, quando é o tempo certo e quando não é o tempo certo. É quando temos vontade de fazer, buscar a Deus. É quando temos... Quantos irmãos é que oram todos os dias com muita vontade de orar a Deus? Levantem lá os braços que é para nós vermos e nós darmos um aplauso. Ok. Agora, quantos irmãos é que já têm orado, levantado a sua voz e têm orado ao Senhor, mesmo sem vontade? Estes irmãos merecem um aplauso também, desculpem lá, estes merecem. Mesmo sem vontade. É verdade, se nós estamos à espera que a vontade venha... Quando nós estamos mesmo com muita vontade de orar, ter um tempo na presença de Deus, a vontade às vezes não chega. É mesmo sem vontade. É mesmo. Não é? A verdade é que depois habituamos de tal maneira que já não conseguimos passar. Que o Senhor nos possa ajudar, amém, a podermos pregar, a podermos ser usados por Deus em tempo e fora de tempo. Ok. Não nos queixemos das nossas circunstâncias. Continuação da história, eu quero só terminar a história de Naamã. O rei da Síria enviou Naamã a Israel. Quero-vos dizer que o rei de Israel chumbou na prova para a circunstância.
O rei de Israel ficou de tal maneira indignado quando recebeu a carta do rei da Síria. Vocês conhecem a história. Diz que rasgou a roupa e ficou, o quê? O rei da Síria mandou alguém agora com lepra para ser curado? Então, mas por acaso, e ele usou esta expressão, por acaso ele pensa que eu sou Deus? Diz lá, vamos lá ler, leiam lá. O que é que diz lá no versículo 7, 5, 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. E logo a conspirar, vejam, ele está a procurar, estão a ver a diferença? Eu podia dizer, olha, que interessante. Epá, nós temos Deus em Israel, mas o rei Jorão estava tão longe. O rei Jorão é filho de Acabe, não é? Este rei que reinava era o filho de Acabe. Estava tão distante quem era Deus, não é? Ele ficou indignado. Irmãos, que nós possamos despertar. Há rei, sim, há rei e há um Senhor que nos ajuda. Amém. Agora Eliseu, ele agiu com autoridade, não é? Autoridade profética. Ele não se deixou intimidar. E eu gosto muito de pensar, irmãos, que nós não nos deixemos intimidar pelas pessoas. Era um general da Síria, era alguém com valor, era alguém respeitado, era alguém com riquezas, e ele não se deixou intimidar. Quando entrarem aqui na nossa igreja pessoas ricas, pessoas bem vestidas, pessoas com as malas da Chanel, é da Chanel? Ou do Cavalito? Não, do Cavalinho, obrigada, do Cavalinho. Quando entrar alguém aqui com coisas muito caras, não te deixe intimidar e não trate essas pessoas diferente quando entrar alguém. Palavras do Senhor Jesus, não é? Não te deixe intimidar, mas ser usado por Deus para levar salvação às pessoas mais influentes e às pessoas menos influentes. Àquelas que toda a sociedade aplaude e aquelas que são desprezadas também. Nós hoje na classe estávamos a falar sobre escravatura, que o Senhor nos use, amém, para podermos fazer a diferença onde nós estivermos. Não darmos lugar de honra a uns e desonra a outros, amém? Mas ele obedeceu à palavra de Deus, Eliseu obedeceu e mandou fazer. Diz que ele nem saiu para o receber. Ele foi dar um abraço, mandou alguém dizer, olha, diz lá ele que vai lá tomar um banhinho no Rio Jordão, 7 vezes, 7 mergulhos. Não é? Eu acredito que não deve ter sido assim deste ano. Quando chegar ao céu vou perguntar, Eliseu, tu ouviste a voz de Deus antes de falares isso? Ou isso foi uma ideia da tua cabeça? De certeza, não é? Eliseu tinha a unção dobrada do Espírito Santo, não é? E diz que ele mandou banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Eu não vou falar porque é que foram 7 mergulhos, também não sei, ninguém sabe, podemos imaginar, mas a verdade é que e Eliseu, ele revelou este desapego também de coisas materiais e resultado, Deus mudou as circunstâncias na vida de Naamã e dos seus. Além da cura física, ele experimentou uma mudança, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Olha, vamos ficar em pé, amém? A forma de Deus agir é sempre a mesma. Deus age sempre da mesma maneira, sempre. Sabem que o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Nós é que mudamos, não é? Nós é que mudamos. O nosso Deus, ele não muda. Ele vai sempre agir quando nós temos corações dispostos a obedecer. Quando nós reconhecemos que ele é Senhor em qualquer circunstância. Eu não sei o que é que estás a passar, o que estás a enfrentar, mas olha, dispõe-te a obedecer, a agir em fé. A agir em fé, não é? Ele chama-nos para que nós possamos agir em fé. As circunstâncias não podem ditar o nosso caráter. Se fossem as circunstâncias a ditar o nosso caráter, aquela menina teria ficado bem zangada, teria ficado uma pessoa a desejar o mal, não é? Não são as circunstâncias que ditam o nosso caráter. Independentemente de onde estás, das tuas circunstâncias, das dificuldades, dos apertos que estás a apanhar, não permitas que isso deturpe o teu caráter, quem tu és no Senhor. Amém? Que nós possamos levantar-nos e colocar-nos de forma a prosseguir, conforme o Espírito também direcionar. Amém? Que o Senhor nos possa encher da sua graça.